Voltamos. Travou a live. Esperar todo mundo voltar. Estamos de volta. Caiu, mas estamos de volta. Travou aqui a minha tela. Eu precisei encerrar. Vão chegando em nome de Jesus. Eu preciso falar desse assunto. Nós precisamos falar desse assunto. E vamos lá. A gente consegue fazendo assim, se você fizer uma análise do seu próprio comportamento, da sua própria vida, né? Se você olhar para trás, você consegue ver claramente como é que você se comporta quando você tem tudo aquilo que você deseja e quando isso tudo traz felicidade para o seu coração, porque quando a sua despensa está cheia, quando você tem a roupa que você desejou comprar, quando você tem calçados para escolher, quando as suas necessidades estão supridas e, como Paulo diz aqui, quando você tem mais do que é preciso, ou seja, você tem tanto que está sobrando, você fica feliz demais, você fica despreocupado, você dorme mais tranquilamente, as suas contas estão pagas, né? O dinheiro está equilibrado e existe essa tranquilidade em tudo. Você olha para tudo e você diz, vai tudo bem, e aí o sorriso surge mais facilmente no seu rosto. E aí Deus é maravilhoso. Nossa, como Deus é grande, como Deus é bom e como Deus tem suprido as minhas necessidades e como Deus não tem deixado faltar nada. E como eu tenho bons amigos e como eu não estou sozinho, eu estou na companhia de boas pessoas. Porque geralmente as pessoas ficam perto de pessoas felizes, né? E já que você tá feliz porque você tem tudo e ainda tá sobrando, aí tem mais gente ainda perto de você. E aí você não tem tanta facilidade em se sentir sozinho, já que tem bastante gente ali por perto. E aí você tá feliz, e aí você tá celebrando, e aí Deus é bom, e aí Deus é maravilhoso. Mas e quando esse extremo é invertido, né? E quando chega aquele momento, porque, sabe, chega um momento em que as compras que você fez no início do mês acabam. Chega um momento em que os seus amigos, por algum motivo, precisam se ausentar, porque eles também têm a vida deles, as questões deles, e talvez você se encontre em um dado momento em que todos os seus amigos estão ausentes, não porque eles não gostam de você, não porque eles te abandonaram, mas porque eles estão cuidando da vida deles, e aí agora é você e você, e aí você não tem mais do que o que você precisa, agora você tem pouco, quase nada, e aí Deus continua sendo bom para você. E aí você descobriu o segredo de estar contente em todo lugar, em qualquer situação, como Paulo descobriu. E aí Deus ainda é maravilhoso. Deus ainda está suprindo as suas necessidades em glória. Deus ainda é grande, sabe? Eu sei que esse é um desafio grande para nós. Enquanto nós ainda não atingimos essa maturidade, enquanto a gente ainda não aprendeu o segredo de que o nosso contentamento, na verdade, está na certeza de que, apesar de estar faltando isso ou aquilo, ou de haver uma necessidade nesse momento, Deus é grande, Deus continua sendo grande, continua sendo nosso Pai, continua sendo nosso Deus, continua sendo nosso Senhor, e que nem sempre, sabe, a gente precisa muito aprender sobre isso, nem sempre as pessoas vão estar ali por perto para cuidar da gente. Nem sempre os filipenses estavam demonstrando o cuidado deles para com a vida de Paulo. Quando isso não aconteceu, Paulo não se sentiu abandonado. Paulo estava expressando a felicidade dele em ver que aquelas pessoas estavam demonstrando, sabe? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas Paulo estava dizendo que ele não se sentia abandonado, não era simplesmente porque as pessoas estavam ali cuidando dele, mas é porque, ainda que... Oi, a paz é Robson. A paz, Robson. Ainda quando as pessoas estavam cuidando ou quando elas não estavam cuidando, havia e há uma companhia eterna e permanente dentro dele, sabe? Dentro de mim, dentro de você. O nosso Deus, o nosso Pai. O Deus que envia essas pessoas que cuidam da gente. Sabe? Eu gostaria muito que você descobrisse esse segredo, como Paulo descobriu,
Eu quero descobrir, eu quero que você descubra. Ah, Ariel, não é tão simples assim, como assim? Eu vou olhar a minha despensa, vou ver que ela tá ficando vazia e eu vou ficar contente nessa situação? Não, eu vou ficar contente quando as coisas estiverem bem, não é a lógica, não é essa. Se vai tudo bem, então eu vou ficar contente. Sabe, eu acho que não existe uma lógica, na verdade, aqui. Porque existem pessoas que são supridas de tudo materialmente, mas elas não estão bem. Então a gente consegue enxergar aqui que, na verdade, a fonte do nosso contentamento não é se tem ou se não tem alguma coisa, mas é se Deus faz ou não parte da minha vida. É se eu tenho ou não um relacionamento com Ele. É se eu já entendi que a presença dEle, que o meu relacionamento com Ele preenche a minha vida em todos os sentidos. Paulo orientou aqui os filipenses a orarem sempre e dizerem a Deus, não fiquem preocupados, mas orem sempre e digam a Deus qual é a necessidade de vocês. E aí, se vocês fizerem isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Todos nós temos muitas necessidades. Nem sempre nós estamos supridos em tudo. Nós precisamos nos aproximar, nos relacionar com Deus e dizer a Ele, olha Deus, eu tenho tais necessidades. Eu estou dizendo isso ao Senhor porque eu creio que o Senhor cuida de mim. Se eu creio, se eu entendo isso, eu vou conseguir começar a receber essa paz de Deus que excede o entendimento, sabe? A paz que não se baseia no fato de que tudo vai bem para que eu esteja em paz. A paz que não está condicionada a essas coisas, que não segue esses critérios. A paz que vai estar dentro do meu coração ainda que eu esteja em meio à guerra. A paz que fez Jesus dormir naquele barco que foi açoitado no meio daquela tempestade no meio do mar. Eu sei que essa não é uma coisa simples, assim, de você viver tão simples quanto eu estou falando. Mas não é uma coisa impossível. Afinal de contas, Paulo está aqui dizendo que ele aprendeu esse segredo. Se ele aprendeu, eu posso aprender, você pode aprender. E eu diria mais, nós precisamos aprender. Nós devemos aprender. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz muito para nós. Aqui essa tradução diz, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, o que sustentava Paulo era, na verdade, o relacionamento dele com Deus. Era a força que vem de Deus. Como eu encontro essa força, Ariel? Me relacionando com Ele. Como eu encontro essa força? Buscando essa força nele, dobrando meus joelhos, dizendo, olha, Deus, eu acho que está chegando no meu limite aqui, humanamente falando, e com a força que eu tenho natural, eu não vou conseguir ir tão longe. Então, estou vindo aqui diante do Senhor e estou dizendo, expondo as minhas necessidades, expondo as minhas faltas, porque eu sei que o Senhor pode me preencher. Eu sei que está faltando isso ou aquilo agora, mas logo, logo, o Senhor vai providenciar, porque Ele é pastor, Ele é mestre, de nada eu tenho falta. A gente canta, né? A gente lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, sabe? O suprimento das nossas necessidades, a fonte daquilo que nós precisamos está em Deus, mas não simplesmente daquilo que nós precisamos em primeiro lugar nessa vida, porque não foi essa a ordem que Jesus ensinou, né? Ele ensinou a buscar o reino dos céus e a sua justiça para que as coisas que nós precisamos, as coisas que nos faltam, sejam acrescentadas. Para que a nossa atenção, nosso foco esteja voltado no nosso relacionamento com Ele, daquilo que Ele espera da gente, para que enquanto nós estamos olhando para as coisas de Deus, Ele esteja cuidando das nossas coisas, Ele esteja cuidando das nossas necessidades, Ele esteja nos suprindo. Paulo estava dizendo aqui, eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso porque eu tenho o Senhor, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Tem dia que não dá para você pagar a conta, tem dia que não dá para você comer o que você desejou, tem dia que não dá para você ir àquele lugar, mas nesses dias Deus não deixou de ser bom. E se Deus não deixou de ser bom, você não pode ficar descontente com Ele. Você não pode ficar frustrado com Deus, porque naquele dia não aconteceu aquilo que você desejou que acontecesse. Deus continua sendo bom nos dias em que as coisas não estão boas pra gente. Deus continua sendo Deus nos dias em que nós temos muitas necessidades. Assim como Ele continua sendo Deus
quando todas as coisas estão acontecendo e quando nós temos mais do que nós precisamos. Você já viu que a vida é assim, né? Não é, você não vive a vida inteira de bons momentos, assim como você não vive uma vida inteira de maus momentos. Deus está conosco sempre. E Jesus nos alertou sobre isso, sobre o fato de que nós teríamos aflições no mundo. E Ele nos deu um conselho, sabe? Ele nos deu uma direção. Tenha bom ânimo, sabe? Você vai ser afligido, mas você precisa ter bom ânimo. Parece que não faz sentido alguém lhe dizer que ó, você vai sofrer, então dê risada, porque você vai sofrer. E o que Jesus queria dizer, ó, se anime porque eu venci o mundo. É isso que nos basta, é saber que a vitória que nós precisamos já foi conquistada por Jesus. Dia após dia nós vamos tomando posse dela. Isso não exclui as aflições das nossas vidas. Isso não nos diz que nós não vamos ter faltas, necessidades. Deus é bom. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E eu fiquei dizendo, poxa vida, que dia eu vou conseguir alcançar esse entendimento e essa maturidade e esse relacionamento e esse entendimento de que com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar qualquer situação, porque essa é a verdade. A força de Cristo é a força que nós precisamos para enfrentar, para lidar com qualquer situação. A maturidade vem justamente enquanto nós estamos sendo experimentados. A propósito, pelas dificuldades, pelas faltas, por aquelas coisas que nos desafiam, sabe? Que nos põem à prova, que vão nos nossos limites, sabe? E para que a gente chegue a essa plenitude, que é a maturidade, para que a gente chegue a esse estágio onde alguém maduro é considerado alguém adulto, sabe? Para que eu deixe de ser criança, para que eu evolua, para que exista um progresso, sabe? Em quem eu sou, eu vou sendo experimentado, forjado, em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis. E eu não posso deixar que isso me deixe descontente. Marcela colocou um amém aqui com as reticências. Amém. Sabe que às vezes eu fico pensando, poxa vida, acho que às vezes eu digo coisas difíceis de serem ouvidas. E eu vi Camila Barros dizendo assim, eu sei que você não quer ouvir isso que eu estou dizendo, mas eu não vou voltar para casa com essa batata quente sozinha. Então eu não posso encerrar essa live e ficar com a batata quente na minha mão. Eu preciso dividir isso com vocês. E dizer a vocês que nós não podemos olhar para nossa vida esperando só que tudo vá bem, que tudo flua, que tudo dê certo para que eu fique contente. Eu preciso olhar a minha vida do ponto de vista de que Jesus já venceu. Se as coisas estão dando certo ou não, Jesus venceu e essa é a vitória que me interessa. Essa é a vitória que me salva. Eu vou ter aflições vez ou outra. Não é a vida inteira não, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a sua vida inteira vai ser difícil, não. Paulo está dizendo aqui que ele sabia o que era ter necessidade e o que era ter mais do que é preciso. Vai haver muitos momentos na sua vida em que você vai ter mais do que você precisava, sabe? Quando você nem pediu algo a Deus e você recebe coisas, você diz assim, poxa, mas eu nem orei por isso, né? Eu nem pedi. Mas Deus te presenteou, Deus te surpreendeu, Deus enviou pessoas e muitas pessoas para cuidar de você, para te favorecer, sabe? É pra gente não se esquecer o quanto Deus é bom e pra gente não se esquecer que Ele é bom quando isso não acontecer. Para eu não me esquecer que Deus é grande quando não estiver acontecendo um milagre diante dos meus olhos, quando o mar não estiver se abrindo, quando as muralhas não estiverem caindo. Eu continuar contente porque Deus faz parte da minha vida. Então, aquilo que me faltar ao longo do caminho, a necessidade que eu passar, a falta que eu tiver talvez de pessoas, Deus vai suprir isso. Deus vai suprir isso. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar
esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. O Paulo estava dizendo assim, eu não estou reclamando. Eu não estou dizendo que vocês nunca cuidaram de mim. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, porque eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Não quer dizer que você não deve ter expectativas de que você avance, de que exista um progresso, de que você tenha muitas e boas conquistas. Quer dizer que você precisa estar contente enquanto o avanço não acontece. Você continua contente, você permanece contente, você permanece satisfeito. Enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar. É o que diz uma canção de Eichla. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Porque às vezes também a gente gasta muito a nossa energia em busca de coisas. E nessa busca, que para alguns é uma busca desesperada, se perde a alegria e o contentamento e o prazer de viver, de aproveitar e de desfrutar da vida natural e da vida que Deus tem proposto para cada um de nós. Eu penso que a minha vida não precisa ser uma corrida em busca de coisas. Eu penso que eu não preciso gastar a minha vida inteira para conquistar coisas. Eu penso assim sobre a minha vida. Não sei como você pensa sobre a sua. Não sei o que a sua maturidade te diz. Mas eu sei que todas as coisas que eu preciso estão em Deus. E que Deus é aquele que vai me dar a estratégia, a direção. Deus vai me dar aquilo que for necessário para eu conquistar aquilo que o meu coração deseja e que estiver dentro da vontade dele. Deus é aquele que dá o emprego. Deus é aquele que te dá uma estratégia para você montar uma empresa. Deus é aquele que te conduz. Deus é aquele que te leva a fazer sociedade com pessoas do coração dele e que vão trazer para a sua vida, agregar para a sua vida valores, crescimento, sabe? Os recursos necessários para que você conquiste aquilo que o seu coração deseja. Todas essas coisas vêm de Deus. Mas existe um perigo em dedicar a minha vida inteira em buscar coisas. A minha vida precisa ser dedicada em buscar o reino dos céus e a sua justiça. As coisas que eu preciso vão sendo acrescentadas. Eu sempre digo, Deus se interessa e Deus se importa com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos planos, com aquilo que o meu coração deseja, com a profissão que eu quero ter, com a faculdade que eu quero fazer, o lugar onde eu quero trabalhar, a família que eu quero constituir, quantos filhos eu quero ter, com que idade eu quero casar, sabe? Deus presta atenção nesses detalhes e, a propósito, Paulo disse, orem e apresentem a Deus as suas necessidades. Diga para Deus como você tem feito os planos da sua vida, sabe? Faça Deus participante disso. E Ele vai trazer paz para o seu coração, mas aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Não sei como é você com fome, mas eu com fome fico de mau humor. Mas Paulo aprendeu a ficar contente até quando ele estava com fome. E quer tenha muito ou tenha pouco. Eu estou dando risada e te dizendo isso assim para quebrar um pouco o gelo. Mas ele está dizendo que ele aprendeu a ficar contente em qualquer situação. Mas se você tiver passado um dia com fome, sem saber com os seus recursos se você vai conseguir comprar comida no dia seguinte, será que você ficaria contente? Eu acho que eu não ficaria contente não, honestamente. Acho que eu ficaria muito preocupado. Mas Paulo está dizendo aqui, eu aprendi o segredo. Qual é o segredo que ele está dizendo que ele aprendeu? De que segredo é que ele está falando? Ele descobriu que uma vez que ele estivesse se relacionando com Deus, compartilhando com Deus as suas necessidades, dedicando a sua vida em servir a Deus, Deus não iria deixá-lo, sabe? Deus não iria deixá-lo em falta de nada. Ia ter dia que ia ser
que as coisas iriam chegar na quantidade necessária, no suficiente para aquele dia, assim como haveriam os dias em que ia sobrar, em que ia ser mais do que o necessário. Eu só quero que você entenda que na verdade, tudo o que nós precisamos é Deus. Tudo o que nós precisamos vem de Deus. E a resposta que nós precisamos dar a Ele nisso é a nossa fidelidade, é o nosso relacionamento com Ele, é o dobrar do meu joelho para compartilhar a minha vida com Ele. Sabe quando você senta, isso é algo que eu observo. Tem dias que a gente chega no trabalho, lá onde eu trabalho, e aí quando chega todo mundo que é do setor, aí alguém sempre inicia o desabafo, né, em algum dia. Aí aquela pessoa começa a falar: não, porque tá acontecendo isso lá em casa e tá acontecendo isso na minha família, eu tive esse problema com a minha sogra, eu tive esse problema com meu marido, não, e eu tenho que ir no médico, e eu descobri que eu preciso tomar tal remédio, e eu não sei o que fazer, e eu tô desesperada, e as outras 3 pessoas estão ouvindo, e quando aquela pessoa termina de compartilhar aquilo, aí cada um traz uma orientação, cada um diz uma palavra, e aquela pessoa que chegou aflita vai ficando em paz, tendo ouvindo aquelas palavras. E eu fico pensando, imagina se você faz isso com o seu Deus, se você diz: olha Deus, isso tá dando errado, eu fiz esse plano aqui, eu fiz desse jeito, eu achei que era o necessário, mas não deu certo, e eu fui ao médico, e o médico me deu tal diagnóstico, e agora eu tenho que fazer esse tratamento, isso tá me preocupando, eu tô tendo problema com meu filho, eu tô tendo problema com meu marido, eu tô tendo um problema em fazer isso ou aquilo, eu não estou conseguindo desenvolver esse trabalho, sabe? Se você compartilhar sua vida com Deus e você esperar pela resposta dele, porque não é só falar. Você precisa falar e esperar que Deus te responda. A paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente, os seus pensamentos. Paulo trouxe muito dessa orientação aos filipenses. Pensem nas coisas do alto, sabe? Encham o interior de vocês com as coisas que dizem respeito a Deus, com coisas que sejam boas. Amém? Faça de Deus participante da sua vida. Outro dia eu estava dizendo a Priscila, eu trabalho junto com Priscila, já pela 2ª vez. E a gente conversa muito, né, ao longo do dia, quando dá para conversar, porque às vezes não dá para conversar. E todo mundo falando, e aí eu disse assim, sabe, falando dessa loucura toda, né, que a humanidade está vivendo, de como isso vai afetar todo mundo, enfim. Eu disse: ela sabe o que é que eu faço, Priscila? Eu chego em casa, depois que todo mundo dormiu, eu vou pra sala e eu digo: Deus, por favor, senta aqui, do meu ladinho, aqui nesse sofá, e deixa eu te contar, deixa eu te falar. Eu preciso conversar, porque senão eu vou enlouquecer, senão eu vou surtar. E eu não quero que isso aconteça comigo. Deixa eu te dar esse conselho. Descubra que Deus é o seu melhor amigo. Descubra que você pode apoiar nele todas as suas fragilidades e fraquezas. Não olhe para Deus só como aquele que vai dar a você as coisas que você precisa. O casamento que você deseja, a casa que você deseja, o carro que você quer comprar. Veja Deus como o seu Criador, o seu Pai, seu melhor amigo, e aquele que vai ouvir tudo o que você tem a dizer e que quer falar com você. Olha, Ariel, faça isso e você vai conseguir lidar melhor com isso. Faça dessa forma, deixe de fazer dessa forma, não vá mais por esse caminho, sabe? A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o coração daqueles que estão dobrando os joelhos, ou assentados, ou de pé, ou caminhando, não importa. Vai guardar o coração daqueles que estão orando e compartilhando com Deus aquilo que você tem vivido. E é isso que eu quero dizer a você. Aprenda o segredo que Paulo aprendeu, a se sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, porque ele sabia, ele entendia, ele cria que o suprimento das suas necessidades, que aquilo que ele precisava, vinha antes de Deus.
de Deus através das pessoas como essas, como os filipenses, que estavam demonstrando o cuidado que tinham por ele. Sabe, Deus envia pessoas, deixa eu te dizer. Nem sempre as pessoas estão com você, mas Deus envia pessoas quando você precisa. Sabe, Deus envia pessoas para te ajudar. Deus envia pessoas. Mas quando as pessoas não estiverem com você, fique contente, porque Deus sempre está. Inclusive quando as pessoas não estão. Deus está com você quando as pessoas estão com você. E Deus continua com você quando elas não estão. Eu acho que a gente precisa também aprender a viver uma vida sem esperar que seja o outro o responsável por nos socorrer, mas esperando que Deus nos socorra através do outro, quando Ele quiser nos socorrer. Amém? Apoiando a nossa vida em Deus e não no outro. Apoiando as nossas expectativas em Deus e não no outro. Então, eu quero te dizer com essa palavra, busque esse amadurecimento, busque aprender esse segredo, busque descobrir que o Senhor é o meu pastor. Isso me basta, nada me faltará. Ele me guia nos pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe? Ele está dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que no meio do meu caminho vai ter algum problema. Eu sei que vai acontecer alguma dificuldade. Jesus já me alertou sobre isso, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. É esse o segredo. O Senhor está comigo. Mas e eu? Eu estou com o Senhor? O Senhor está comigo. Mas eu estou com o Senhor. Eu me relaciono com Ele. Eu o busco. Eu dedico a minha vida a Ele. Fique contente em saber que Deus faz parte da sua vida e que Ele supre as suas necessidades em glória. E que talvez hoje você esteja necessitado de algumas coisas, mas amanhã é possível que você tenha mais do que o que você precisa. E tanto hoje quanto amanhã, quanto ontem, Deus é bom do mesmo jeito. Deus é fiel do mesmo jeito. Deus é grande do mesmo jeito. Preciso aprender aqui, tá me faltando aprender aqui com Paulo, a ficar contente quando eu tô com fome. Ainda não aprendi não. Quando eu tô com fome eu fico de mau humor. Eu fico chateado quando eu tô com fome. As brincadeiras à parte, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra esteja no seu coração, assim como Paulo estava dizendo aqui aos filipenses. Sinto muita saudade de vocês, vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Eu também quero dizer a vocês que eu fico muito feliz em fazer parte aqui desse culto, dessa reunião, ainda que online. E graças a Deus que nós temos esse meio de fazer isso. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa realidade, em fazer parte desse povo, desse tempo, dessa família. Que essa palavra esteja no seu coração, que vocês vivam bem uns com os outros, sabe? Evódia e Cinti, que estavam ali se desentendendo por algum motivo, mas mesmo assim Paulo disse que elas contribuíram muito para a obra, ainda que elas estivessem se desentendendo em algum momento. Sabe, se porventura, eu nem sei porque eu falei isso, mas se porventura você tem um desentendimento com alguém, resolva isso, sabe? E viva em amor com seu irmão, com a sua irmã. E colabore para que a obra de Deus aconteça e para que ela avance. Amém? Amanhã tem culto, e o culto amanhã é profético, como todos os cultos, mas nós temos um direcionamento e que você não fique em casa. Os cultos não estão sendo mais transmitidos online, né, aqui pelo Instagram. Os cultos de terça, quinta, domingo. Então fica ligado. Vá ao templo, vá celebrar. O culto está acontecendo respeitando o horário, né? Por conta do lockdown. Mas tudo tem sido feito. Os louvores, a palavra tem sido ministrada. E não fique de fora. Deus tem uma palavra para você.
Talvez seja amanhã o dia de você receber tudo e mais do que o que você precisa. Bem? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Na próxima quarta-feira tem culto jovem novamente. E na quarta-feira que vem o culto vai ser às 7h30, no horário normal, como vinha acontecendo. Foi só hoje que nós precisamos mudar para as 8, tá certo? Quarta-feira que vem, 19h30. Eu aguardo você. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe você, Luz, que esteve aí fazendo a oração inicial. Não se esqueçam, o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. Um beijo no seu coração.